Imagine a seguinte situação: varizes dolorosas, calor intenso do verão e sangue espesso. Como contornar todos esses perigos e o que não fazer? Durante os dias quentes, quem sofre com varizes comete erros fatais. Não tome banhos gelados, evite bebidas frias e fricções com água gelada. Pode parecer muito óbvio, mas muitas pessoas não entendem o motivo real. Há inúmeros casos de pacientes com doenças vasculares que pioraram muito. As varizes são um tipo de sofrimento vascular grave. Há relatos de pessoas que faleceram em minutos após tomarem um banho extremamente gelado. O choque térmico causado por bebidas muito frias ou ao se limpar com água gelada pode desencadear reações catastróficas no seu sistema venoso. Quando o corpo superaquecido recebe um estímulo frio repentino, os vasos sanguíneos sofrem espasmos violentos, prejudicando o fluxo de sangue. Esse estreitamento súbito das veias e artérias aumenta a pressão interna, forçando as válvulas venosas que já estão enfraquecidas pela doença. Portanto, a regra de ouro no verão para quem tem varizes é evitar mudanças bruscas de temperatura. O resfriamento deve ser gradual e seguro. O calor já dilata as veias, tornando o sangue propenso a estagnar nas pernas. O frio abrupto cria um efeito rebote perigosíssimo para a saúde. Vamos entender agora o papel da alimentação. No calor, é fundamental saber o que colocar no prato para proteger sua circulação sanguínea. Quando falamos de gastronomia, é crucial entender que, durante o calor, você não deve consumir pães e produtos de panificação em geral. Mas por que evitar pães? O custo energético para digerir massas assadas é altíssimo, começando no estômago e terminando no intestino. A massa rica em carboidratos e gorduras é muito difícil de ser processada enzimaticamente pelo nosso sistema digestivo sobrecarregado. Se o estômago não processa bem esse bolo alimentar primário, ele passa mal digerido para a cavidade do duodeno, gerando um grande caos. Já nas paredes do intestino delgado, começa uma verdadeira luta pela sobrevivência, pois o baço entra em um estado de extrema tensão. Essa tensão no baço reflete-se claramente no estado das plaquetas sanguíneas. E as plaquetas alteradas são um grande sinal de alerta no corpo. Especialmente durante o calor, essas alterações plaquetárias geram um risco elevadíssimo de trombose, uma condição que pode ser fatal. A trombose é frequentemente o resultado de mudanças catastróficas na fórmula e no plasma do sangue, alterando toda a sua fluidez natural. Tudo isso ocorre porque experimentamos um espasmo na área do bulbo duodenal, prejudicando a digestão e afetando a circulação sistêmica. O sangue espesso e a má digestão formam uma combinação perigosa que sobrecarrega o coração e agrava drasticamente o quadro de varizes. Nesse processo, a bile se transforma. Aqueles que ainda têm vesícula biliar ativa sofrem com a formação de uma lama biliar muito espessa. Essa lama, ou lodo biliar, é extremamente viscosa e difícil de se mover, o que por si só causará um inchaço na área do esfíncter de Oddi. O inchaço nessa região afeta diretamente o comportamento do diafragma, o principal músculo responsável pela nossa respiração e postura. E o comportamento do diafragma, por sua vez, reflete-se no funcionamento do coração, especialmente sobrecarregando o ventrículo esquerdo. Isso leva a um estresse perigoso na área da aorta e nas artérias carótidas, direita e esquerda, comprometendo o fluxo de sangue vital. Consequentemente, a configuração do leito vascular da cabeça e do rosto muda, causando alterações que podem resultar em derrames graves. Esses eventos podem desencadear microderrames, ataques isquêmicos transitórios ou a formação da síndrome da artéria vertebral complexa. É fascinante notar que as varizes e suas complicações no calor são conhecidas desde tempos imemoriais, em antigos monumentos médicos.
Na medicina romana, Galeno descreveu essas condições em detalhes, usando o exemplo dos construtores das antigas pirâmides do Egito. Desde a época de Galeno, sabia-se que quando os construtores desenvolviam varizes, essas veias se intensificavam terrivelmente no calor. Por que isso acontecia? Porque o edema no esfíncter de Oddi atrasava a absorção no intestino, prejudicando a nutrição de todo o corpo. A absorção nas paredes do intestino delgado era interrompida, o que refletia no pâncreas, gerando o que hoje chamamos de pré-diabetes. A resistência à insulina e a diabetes tipo 2 eram basicamente conhecidas como a doença egípcia, afetando os grandes construtores. Esses trabalhadores bebiam grandes quantidades de líquido para repor o suor perdido e restaurar as forças sob o sol escaldante do Egito. Para combater as varizes no calor, Galeno documentou técnicas da medicina romana, que ficaram conhecidas como os torniquetes de Cleópatra. O que eram esses torniquetes? Eram bandagens de tecido embebidas em vinagre de maçã e aplicadas em pontos estratégicos do corpo humano. Eles colocavam no pescoço, axilas e articulações do quadril. O vinagre de maçã evaporava lentamente, promovendo um resfriamento seguro. Esse resfriamento lento é o oposto do que queremos hoje. Nós queremos conforto imediato no calor, mas o resfriamento rápido é perigoso. A evaporação lenta do vinagre dilatava as artérias femorais que alimentam as pernas, aliviando o inchaço dos pés e dos tornozelos. Embora fosse um procedimento caro na época, essa prática tornou-se comum nas longas campanhas das tropas romanas e dos legionários. Galeno também desenvolveu bebidas especiais com vinagre de maçã para restaurar o equilíbrio hidroeletrolítico perdido no suor intenso. Além da medicina romana, a medicina oriental também monitorava cuidadosamente essas condições vasculares que hoje chamamos de varizes. Na medicina oriental tradicional, usava-se um sistema de pontos para restaurar a consistência dos vasos sanguíneos das pernas cansadas. Isso é crucial porque, no calor, quando desenvolvemos um espasmo no diafragma, ocorre um rebaixamento dos órgãos internos durante a noite. A configuração das conexões da coluna vertebral muda, desde a região cervical até a lombosacral, causando um relaxamento perigoso. Esse relaxamento faz com que os órgãos internos comecem a descer. E com a ingestão excessiva de líquidos no calor, a bexiga sofre muito. A necessidade de urinar frequentemente à noite no calor do verão forma uma condição muito desagradável para o sistema geniturinário. Esse quadro leva ao alargamento da pelve renal, conhecido como hidronefrose. Os rins não têm tempo para processar o excesso de fluidos. Os rins incham, a qualidade da filtração é prejudicada e perdemos uma grande quantidade de minerais essenciais, como potássio e sódio. A perda de potássio e sódio afeta uma estrutura muito importante do nosso aparelho venoso, o sistema de válvulas das veias das pernas. A violação do equilíbrio entre potássio e sódio faz sofrer não apenas o coração, mas destrói as válvulas das veias das extremidades. Portanto, as descobertas de Galeno e os torniquetes de Cleópatra faziam sentido para proteger as válvulas venosas do calor extremo. Entendo que para uma pessoa moderna pode ser difícil aplicar bandagens de vinagre, mas os princípios de resfriamento lento continuam. Tudo começa com o espessamento da bile. A bile espessa gera sangue espesso, desencadeando uma cadeia de mudanças em todo o organismo. Os sistemas arterial e venoso sofrem, o coração sofre e os rins também. A fonte original das mudanças vasculares é a bile estagnada. No caso das varizes, precisamos de soluções abrangentes. É preciso afinar a bile, melhorar a fluidez do sangue e reposicionar os órgãos. Precisamos de medidas táticas e estratégicas para melhorar o bem-estar e proteger o corpo no calor contra o agravamento das varizes. O calor atrai nossa atenção pelo desconforto.
mas poucos associam isso aos problemas graves que surgem nas veias dilatadas das pernas. Muitas vezes, essas complicações terminam em erisipela, uma infecção na pele que é extremamente perigosa e difícil de ser tratada. A exacerbação das varizes em climas quentes e úmidos é difícil de responder à terapia conservadora, exigindo métodos alternativos. É aqui que a medicina tradicional oriental, não apenas a chinesa, antecipou esses problemas e criou soluções de primeiros socorros. Existem pontos específicos no corpo que podemos usar como primeiros socorros sistêmicos em caso de exacerbação dolorosa de varizes. 3 pontos cruciais, localizados em nossas mãos, ajudam muito nessa parte. É extremamente conveniente estimular luz a qualquer momento. O primeiro ponto é a famosa tabaqueira anatômica. É muito fácil encontrá-lo na base do seu polegar, formando um pequeno entalhe. Afaste o polegar da mão e você verá uma depressão na base. Antigamente, esse local era usado para colocar tabaco antes de inalá-lo. Pressionar esse ponto ajuda a aliviar a carga no sistema de válvulas das extremidades inferiores, protegendo suas veias do calor. Para consolidar esse efeito, usamos um segundo ponto, conhecido como ponto lombar, localizado no dorso da mão, perto do punho. Estimular o ponto lombar fortalece a resposta do corpo e prepara o sistema circulatório para o terceiro e último ponto de pressão. O terceiro ponto fica na parte membranosa, entre o terceiro e o quarto dedo da mão. Condicionalmente, é o ponto da bexiga urinária. Além de influenciar a bexiga, esse ponto tem um efeito maravilhoso no sistema constritor, mantendo a densidade e o tônus venoso. Como devemos estimular esses pontos? Se você for canhoto, comece pela mão esquerda, na tabaqueira anatômica, por 50 segundos. Faça movimentos circulares no sentido horário em relação ao corpo. Depois, passe para o ponto lombar por mais 50 segundos. Em seguida, massageie o ponto das válvulas das pernas entre os dedos. Depois de terminar a mão esquerda, passe para a mão direita. Se você for destro, faça o mesmo na mão direita primeiro e depois mude para a esquerda. Essa é uma técnica de emergência muito útil. No entanto, use essa técnica de primeiros socorros no máximo 1 ou 2 vezes por semana, para não sobrecarregar os reflexos do corpo. Os impactos principais devem ser de natureza sistêmica. Exercícios específicos e mudanças na dieta são fundamentais para curar varizes. Proteja seus vasos sanguíneos e evite o desenvolvimento de varizes que se intensificam com as reações do nosso corpo ao calor do verão. É possível ajudar a si mesmo de forma independente e produtiva, mas apenas se você agir de maneira sistemática e muito disciplinada. A bile é um remédio estratégico do próprio corpo. Quando ela flui corretamente, ela restaura todo o sistema vascular e linfático. Melhorando o sistema biliar, é possível lidar com inchaços, veias onduladas e salientes, além daquela sensação de peso nas pernas. Exercícios livres de oxigênio ou anaeróbicos leves ajudam muito a estabilizar o estado da bile e, consequentemente, dos vasos sanguíneos. Quando falamos de bile e varizes, não podemos deixar de lado as abordagens gastronômicas e as receitas que curam o corpo de dentro. Pratos específicos e ingredientes secretos ajudam a afinar a bile, protegendo suas veias contra a dilatação excessiva durante o calor. O equilíbrio do corpo depende da fluidez do sangue. Sangue espesso é o inimigo número 1 de quem sofre com problemas circulatórios graves. Evitar pães no calor não é frescura, é uma medida de proteção para evitar que o baço destrua plaquetas e cause coágulos perigosos. O corpo humano é uma máquina interligada. Um problema na digestão reflete na veia da perna, mostrando como tudo está conectado. Ao focar no fígado e na vesícula biliar, você retira a pressão do seu sistema venoso, permitindo que as válvulas funcionem muito bem.
A sabedoria antiga das pirâmides do Egito e dos legionários romanos ainda é válida hoje. O resfriamento do corpo deve ser gradual. O vinagre de maçã não é apenas um tempero, mas uma ferramenta terapêutica poderosa quando usado corretamente para resfriar os vasos. Os minerais perdidos no suor precisam ser repostos com inteligência, não apenas bebendo litros de água gelada que chocam o sistema. A hidronefrose leve, causada pela retenção de líquidos no calor, destrói o equilíbrio de sódio e potássio, enfraquecendo as veias. Para proteger os rins e as veias, evite o consumo excessivo de água à noite, reduzindo as idas ao banheiro que prejudicam o sono. O sono interrompido impede a regeneração celular e mantém o diafragma tenso, perpetuando o ciclo de má circulação e sangue espesso. Respire fundo e permita que o diafragma massageie os órgãos internos, ajudando o fígado a bombear a bile e o sangue de volta ao coração. A gravidade é um desafio para as veias das pernas. Ajudá-las através da respiração diafragmática é uma estratégia inteligente e grátis. A acupressão nas mãos é um atalho neural que envia sinais de relaxamento para as pernas, aliviando a pressão nas válvulas venosas. Use a tabaqueira anatômica sempre que sentir as pernas pesadas em um dia quente, mas lembre-se do limite de 2 vezes na semana. A consistência é a chave. Não espere as varizes inflamarem para começar a cuidar da sua bile, da sua dieta e do seu sistema venoso. O calor continuará sendo um desafio todos os anos, mas seu corpo pode estar preparado se a sua bile estiver fluida e saudável. A lama biliar pode ser dissolvida com hidratação correta, ervas amargas e a exclusão de massas pesadas da sua dieta de verão. Compreender os sinais do corpo é o primeiro passo para a cura. Varizes não são apenas um problema estético, são um grito de socorro. O coração bate sem parar e as veias precisam devolver o sangue com eficiência. Se as válvulas falham, o sistema inteiro entra em colapso. As artérias carótidas e a aorta agradecem quando você mantém a digestão leve. Menos esforço digestivo significa menos risco de derrame. Galeno sabia disso. A medicina de Cleópatra também. A história nos ensina que a natureza tem as respostas para o calor extremo. Compressas refrescantes com vinagre de maçã nas axilas e virilhas podem salvar uma vida em dias de calor insuportável e abafado. O resfriamento lento permite que os capilares se adaptem, mantendo a pressão arterial estável e evitando o choque térmico perigoso. A medicina oriental mapeou os meridianos do corpo. Tocar no ponto certo da mão afeta diretamente a bexiga e o fluxo de fluidos. Restaure o tônus dos vasos sanguíneos com conhecimento. A verdadeira saúde vascular começa na cozinha e nos hábitos diários simples. Pães e bolos roubam a energia que seu corpo precisa para manter o sangue fluindo contra a gravidade. Escolha alimentos mais leves. Frutas ricas em água, vegetais frescos e proteínas de fácil digestão são os melhores aliados do seu sistema venoso no verão. O espasmo do esfíncter de Oddi pode ser evitado. Quando a bile flui livremente, o intestino absorve os nutrientes sem nenhum estresse. Sem estresse no intestino, o baço relaxa. Plaquetas saudáveis não formam coágulos e o risco de trombose cai drasticamente. É uma reação em cadeia maravilhosa. Cuidar de um órgão beneficia todos os outros, criando um ciclo virtuoso de saúde e longevidade. A erisipela e as úlceras varicosas podem ser prevenidas. Não deixe o sangue estagnar a ponto de inflamar os tecidos da sua perna. Movimente-se, respire, massageie os pontos certos e coma de forma inteligente. Esse é o verdadeiro segredo para veias fortes e limpas. As práticas da Escola de Saúde Segura mostram que o corpo humano tem uma capacidade incrível de se regenerar se dermos a ele as condições.
As veias salientes podem diminuir de tamanho, o inchaço pode desaparecer e a leveza nas pernas pode voltar a ser a sua realidade. Tudo depende de você aplicar esse conhecimento sistemático. Não confie em soluções mágicas. Confie na fisiologia e na sabedoria antiga. Cuide da sua bile, proteja seu coração e mantenha seu sangue sempre fluido. Seu corpo avisará quando estiver no caminho certo e saudável. Esperamos que essas informações transformem a sua saúde vascular. Inscreva-se no canal, cuide-se muito bem e até o próximo vídeo.